Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Este livro se divide em três partes. Na primeira parte temos a fundação de Portugal e a formação do povo português. Na segunda parte temos o tempo glorioso de Portugal, a época das navegações. E na terceira parte temos o tempo presente de Portugal, a primeira metade do século XX, o modernismo português, a época de Fernando Pessoa. E nessa terceira parte, nós temos no primeiro capítulo os símbolos. E o primeiro símbolo, o primeiro poema dessa terceira parte deste capítulo é Dom Sebastião. São apenas duas estrofes. Vamos esclarecer que, na primeira parte deste livro, nós temos um poema chamado Dom Sebastião, Rei de Portugal. Aquele em que Dom Sebastião diz: louco sim, louco porque quis grandeza, etc. Aquele poema é uma referência a Dom Sebastião, o rei encarnado, pessoa física, na história de Portugal no século XVI. Este poema Dom Sebastião da terceira parte não é o Dom Sebastião, mas em o símbolo sebastianista. Por isso que o primeiro capítulo se chama Os Símbolos. E o primeiro poema deste capítulo, Os Símbolos, é Dom Sebastião. Significa então que Dom Sebastião é o primeiro grande símbolo da história da alma portuguesa. Então vamos ao poema. Esperai, caí no areal e na hora diversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal e a morte e a desventura se com Deus me guardei? É o que eu me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Ok? Duas estrofes apenas. Anotei aqui para você não se confundir, no primeiro item do nosso roteiro de estudo, o poema Dom Sebastião, rei de Portugal, na primeira parte do livro, personaliza o próprio rei. Já o poema Dom Sebastião, na terceira parte, essa que estamos estudando, tematiza o símbolo contido no mito do sebastianismo. No item número 2 temos: o som de Dom Sebastião não mais se restringe ao rei, pois permanece, mesmo sem a presença física de Dom Sebastião, na alma do povo português. Fernando Pessoa, então, está nos dizendo, está mandando a mensagem de que a alma de Dom Sebastião permanece na alma do povo português. Esta ideia, esta mensagem de Fernando Pessoa aos novos portugueses. No item número 3, vamos estudar mais precisamente a primeira estrofe. Deus aceitou a morte de Dom Sebastião quando o rei tomou para si um sonho que pertence a Deus. Não é simples essa ideia, mas é muito boa de compreender. Vamos compreendê-la então. Quando ele diz esperai, é como se ele dissesse: dê-me um instante, escute-me, ouça-me, preste atenção neste argumento que vou lhes dar. É ele mesmo quem está dando a concepção da sua própria morte. Ele diz: caí no areal, esse caí quer dizer morri, perdi. Caí no areal, esse areal quer dizer as areias da África, quando Dom Sebastião estava lutando contra os mouros em Alcácer Quibir. Então, caí no areal e na hora adversa. Numa hora adversa, porque não foi uma hora bem sucedida, ele morreu. Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus. Esse que Deus concede aos seus é muito daquela época, porque estamos no século XVI, obviamente, então, antes do Iluminismo. E antes do Iluminismo, não só o povo português, mas também todo o povo europeu, tinha consigo que o sujeito da história era Deus. Tudo o que acontecia era responsabilidade de Deus. Tudo o que acontecia fazia parte da vontade de Deus. Então, se ele morreu, é porque Deus aceitou que ele morresse. É porque Deus permitiu que ele morresse. E por que Deus permitiu que ele morresse? Porque ele tomou para si sonhos que eram de Deus. É o que está escrito ali nos dois últimos versos. Para o intervalo em que esteja a alma imersa, então a alma de Dom Sebastião estava imersa, estava afundada, estava envolvida
em sonhos que não eram dele, mas em sonhos que eram de Deus. Mas ele, na sua luta, tomava o sonho como se fosse dele. E isto, na ideia cristã, consiste numa vaidade, num prazer pessoal, de querer ser grande pessoalmente. E nisto, então, esta alma imersa em sonhos que não são dele é uma alma vaidosa. Então, por isso, Deus permitiu que ele morresse. Mas ele, então, compreendendo as razões de Deus, diz: que importa a minha morte? O que importa é que o sonho de Deus permanece e que a minha alma de luta por esse sonho divino está na alma do povo português, e isso é o que importa. A minha morte, a minha desventura, etc., isso tem muito pouca importância. Pegou? Então veja comigo se é isso mesmo que está escrito na primeira estrofe. Eu morri no momento que Deus concede aos seus, que ele permite, quando alguém toma para si um sonho que não é dele, mas sim um sonho de Deus, porque nessa época todos os acontecimentos eram da responsabilidade de Deus. É desse período medieval que nós herdamos aquelas frases: seja feita a vontade de Deus, Deus quis assim, e etc. Ok? Então, essa anotação aqui da primeira estrofe, no terceiro item: Deus aceitou a morte de Dom Sebastião quando o rei tomou para si um sonho que pertence a Deus. Na segunda estrofe: não é o rei que deve voltar, mas sim a vontade de querer ser grande. Então, Dom Sebastião também vai esclarecer que o mito do sebastianismo não é para que ele, o rei Dom Sebastião, aquele ser do século XVI, volte. Não! Mas que volte a atuar a alma sebastianista, que volte à pauta o sonho de Deus de que o povo português seja o quinto império, seja uma grande nação, como foi profetizada por Daniel na Bíblia Sagrada. Que importa o areal e a morte e a desventura, se com Deus me guardei? Dom Sebastião está dizendo que ele concretizou uma vontade divina. E essa vontade permanece. Então, que importa a sua morte? Que importa o areal? Que importa a frustração, a desventura? Isso não tem importância. O importante é que ele viveu e construiu uma alma, uma grande vontade, um grande anseio, e lutou por isso, e essa alma permanece. É o que eu me sonhei que eterno dura. Então não é ele, o Dom Sebastião, que deve durar. Ele está dizendo que é o que eu sonhei, o que ele sonhou, que é eterno porque faz parte da vontade de Deus. É esse que regressarei. Percebe-se esse com inicial maiúscula, aquele O maiúsculo? Quer dizer que é esse o sonho divino, não dele. É esse sonho que regressará, que voltará à pauta. Essa é a vontade de Fernando Pessoa, que este sonho volte à pauta do povo português. E é por isso este livro é tido como mensagem dos velhos aos novos portugueses. Então, Dom Sebastião cometeu o pecado da vaidade ao tomar para si um sonho de Deus, mas construiu uma alma grandiosa para o povo português. E Fernando Pessoa quer revitalizar essa alma num momento bastante delicado para Portugal. Vamos nos lembrar que estamos em 1934, quando foi publicado este livro. 2 anos antes, 1932, é o ano em que começou a ditadura de Antônio Salazar. De 32 foi até 64 a Revolução dos Cravos. Vamos então contextualizar que em 32 nós temos o começo de um período bastante antidemocrático em Portugal. 2 anos depois, Fernando Pessoa publica esse livro Mensagem. Estamos entre as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, e estamos também pouco depois da grande crise econômica iniciada em 1929. Não é um momento fácil para ninguém na Europa ou no mundo ocidental. E justamente por isso, Fernando Pessoa tem a esperança de que Portugal reviva, ressuscite aos seus grandes momentos gloriosos. Ok?
E foi muito bom conversar com vocês a respeito deste texto maravilhoso de Fernando Pessoa. Um grande abraço, até o próximo poema. Oba!